Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 11 de novembro de 2018. A menina de 3 anos que entrou para Clube Internacional de Superdotados. AD de pessoas com quociente de inteligência que alto, quando tinha só 3 anos de idade, mas, a essa altura, eles já sabiam há algum tempo que a menina era superdotada. Foi em torno dos 8 meses, diz Nathalie, sobre quando ela e Ben se deram conta do quão inteligente Ofélia era. A menina falou sua primeira palavra alguns meses antes do normal. A partir daí, ela começou a falar o nome das cores, as letras, os números, tudo mais cedo do que a maioria das crianças. Aos 2 anos, Ofélia já sabia o alfabeto. Quando foi para a creche, seus pais perceberam o quão mais avançada ela estava em relação aos colegas. Foi então que eles decidiram que ela seria avaliada e a levaram a um psicólogo especializado em crianças superdotadas. Queríamos saber como podíamos ajudá-la, diz Ben. Não queríamos que ela se sentisse pressionada, mas, ao mesmo tempo, não queríamos que ela se sentisse pouco estimulada. Como é ser uma criança superdotada? Ofélia fez o teste Stanford-Binet, usado para avaliar crianças a partir de 2 anos em áreas como noção espacial e verbal e habilidades lógicas. O resultado médio entre todas as pessoas que fazem esse teste é de 100. A maioria fica entre 85 e 115. O resultado de Ofélia foi 171. Ficaria orgulhosa dela qualquer que fosse o resultado, contanto que ela estivesse feliz e saudável, diz Nathalie. A psicóloga Lynn Kendall, consultora da Mensa no Reino Unido, diz que crianças superdotadas processam as coisas mais rapidamente, têm uma boa memória e prestam mais atenção no que ocorre ao seu redor. Ela também tem uma sede por aprender, o que pode ser difícil para os pais dessas crianças acompanharem. Essas crianças começam a agir assim às 5 da manhã e só param ao dormir. Normalmente, os pais chegam para mim e dizem: nos ajude, essa criança não para de fazer perguntas e de querer aprender o tempo todo, afirma Kendall. Os pais acabam se sentindo isolados. Não podem falar disso com os outros pais na porta da escola, porque pareceria que você está se gabando. Só a pluralidade das existências pode explicar a diversidade dos caracteres, a variedade das aptidões, a desproporção das qualidades morais, enfim, todas as desigualdades que a nossa vista alcança. Fora dessa lei, indagar-se-ia, inutilmente, porque certos homens possuem talento, sentimentos nobres, aspirações elevadas, enquanto muitos outros só manifestam paixões e instintos grosseiros. A influência do meio, a hereditariedade e as diferenças de educação não são suficientes, obviamente, para explicar esses fenômenos. Vemos membros da mesma família, semelhantes pelo sangue, pelo histórico genético, educados nos mesmos princípios morais, diferenciarem-se profundamente como pessoas. Os homens ficam maravilhados com a precocidade de certas crianças e não atinam com a procedência do fenômeno. Porém, no dia em que se lembrarem de que somente de uma causa inteligente pode vir um efeito inteligente, que é o espírito, resolverão o problema. E unicamente a reencarnação dos espíritos dará resposta aos inúmeros casos de inteligência precoce.
A doutrina das vidas sucessivas, ensinada pelos povos antigos e confirmada pelos espíritos, somente ela explicará o porquê desse conhecimento incomum em crianças que não tiveram tempo de aprender nesta existência. O homem é mais do que um corpo ambulante, é um espírito velho que teve diversas vidas noutros mundos ou aqui mesmo na Terra, lutando e aprendendo, caminhando sempre na estrada evolutiva em busca do progresso libertador e da felicidade reservada aos que perseveram no bem até o fim. Esses casos de crianças prodígio noticiados de tempos em vários lugares vêm sempre para manter a alma humana imersa no fogo sagrado da fé em sua imortalidade. As almas, em relação às vidas sucessivas, são como pedras brutas nas mãos do lapidador, que as tornará luminosas e valorizadas. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre as vidas sucessivas. 132. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns, é uma expiação, para outros, uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea, nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Comentário de Kardec: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem, nessa mesma ação, um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Prossegue questionando Allan Kardec. 171. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir: um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna daqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos. Todos os homens não são filhos de Deus. Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Comentário de Kardec: todos os espíritos também tendem à perfeição, e Deus lhes proporciona os meios de consegui-la, com as provas da vida corpórea. Mas, na sua justiça, permite-lhes realizar, em novas existências, aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Não estaria de acordo com a equidade, nem segundo a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu melhoramento, independentemente de sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Se a sorte do homem fosse irrevogavelmente fixada após a sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus, com respeito aos homens de condição moral inferior, a única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz, e é o que os espíritos nos ensinam.
O homem que tem consciência da sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que, por toda a eternidade, haja de ser igual aos que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o desherdará para sempre do bem supremo e que ele poderá conquistá-lo através de novos esforços o ampara e lhe reanima a coragem. Qual é aquele que, no fim da sua carreira, não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pode aproveitar? Pois esta experiência tardia não estará perdida, ele aproveitará numa nova existência. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de novembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.